Falamos muito que existem coisas terapêuticas, então eu vou mostrar um pouco de alguns campos que a psicologia pode se encontrar. Então fiquem nesse reacting, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Little Lion Sound, Evidence Music, é a Jo. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Muitas das vezes a gente perde a conexão com nós mesmos. Muitas vezes agimos por automático, sem saber o que nós queremos, o que nós gostamos e precisamos nos reconectar ou nos redescobrir no início novamente. Então, olha que interessante que a gente consegue pensar nisso ouvindo esse trecho da música. No início, eu não tô bem, tenho de falar a verdade. Não tô tão bem, difícil de expressar, mas vou perder a rima se não for com honestidade. Eu não tô tão bem, mesmo assim tenho de me virar com esse sentimento de ansiedade, hiperatividade, mas também sem vontade, saudade da minha cidade. Essa parte que ela fala que não tá bem e não consegue se expressar direito, ocorre muitas das vezes com a gente, porque se a gente dá nome errado à emoção, vai ser totalmente prejudicial. Então, por exemplo, a gente coloca que a gente está com raiva de algo, mas na verdade estamos frustrados. Isso vai ser extremamente ruim. Vou dar um pequeno exemplo. Imagina que eu fui numa competição e eu perdi aquela competição por um erro meu. Por mais que você tenha um sentimento de raiva naquilo, você está se sentindo frustrado por não ter conseguido chegar naquele local e ter determinado resultado que você tinha projetado. Então, a sensação maior ela vai ser a frustração e não a raiva. Então, a frustração ela vai ser quando você não consegue lidar com algo, você perde aquele algo que você tinha planejado, então você se frustra com aquilo. A raiva já é um pouco diferente disso. Não vou me alongar tanto nisso, mas então preste atenção no nome que vocês dão às emoções de você. Então vamos seguir aqui com a música. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar. Você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Tô tentando. Essa parte, novamente, ela tem muito a ver também, muitas vezes, com o ambiente em que nós estamos. Porque, muitas vezes, o ambiente nos faz fazer coisas de forma automática que nos desconectam da gente. Então, é muito interessante também olhar o seu ambiente, se é possível você trocar ele dependendo da situação, dependendo do caso, ou que modificações você consegue fazer para que aquele ambiente seja melhor para você. Tô tentando ajudar uma criança do passado que não me pertence mais, mas está sempre do meu lado. Memórias bloqueadas, protegidas. Isso é muito interessante. Você está tentando ajudar uma criança do passado que não está mais no seu lado. Alguma coisa similar a isso. Isso traz muito a ver com a psicologia, principalmente com a minha linha, que é da psicanálise. Porque muitas das situações vão ser perante a nossa construção, vão ser na nossa infância. Então, a maneira com que nós lidamos com determinado sentimento, determinada emoção, vai ser dos nossos 0 anos de idade até a nossa adolescência. Então, nessa fase que nós vamos aprender muito a lidar com determinadas situações. Frustração, raiva, ansiedade. E muitas das vezes tem situações que a gente não tem repertório suficiente para lidar dentro daquela época. Ou seja, nós vamos reprimindo aquilo, a gente vai guardando aquilo, a gente vai esquecendo. Então, muitas das vezes, durante a terapia, a gente vai estar lidando com essas causas no presente, só que são situações do passado. Então, essas situações que estão aqui no presente têm muito mais a ver com o passado do que de fato com agora. Não que agora não esteja ocorrendo, não esteja doendo, não esteja tendo tal sensação, mas a raiz daquilo foi no passado. Então, você vai estar tratando aquela criança do passado para que o seu adulto, o seu de agora,
sua adolescência seja apresentada de uma melhor forma. Levantar e se for preciso, volta do início. Tô tentando ajudar uma criança do passado que não me pertence mais, mas está sempre do meu lado. Memórias bloqueadas, protegidas por uma mente que não te deixa sofrer. Lembranças asas sobraram pra você e dizem que faz mais forte, que é bom para amadurecer. Essa parte aqui é muito interessante. Memórias que são poucos lembradas para mente não deixar sofrer. Isso me relembra muito os conceitos psicanalíticos, porque a nossa mente ela vai reprimindo por a gente não conseguir lidar com aquela emoção, seja naquele momento ou em momentos futuros. E só que esse momento que é guardado, ele vai tendo fissuras, vão ter locais que eles vão saindo, podendo ser em sonhos, podendo ser determinados sintomas, como a psicossomática, por exemplo, seria determinada ansiedade, determinada alergia, etc. Então, essa questão dessas memórias que são esquecidas, que existem, e a gente lembra algumas coisas dela, são de extrema importância e também são muito trabalhadas dentro do processo terapêutico. Hoje há tantos poucos anos e já gritando por você. Não era hora dos insanos me ensinarem tanta coisa, fazer planos para deixar de sofrer, aprender a me proteger, se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesmo, mas o precipício faz desequilibrar, você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar, você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Deitada na minha própria sabotagem, com preguiça do hiperfoco, descansando a culpa eterna da procrastinação de um louco. Sobre essa parte da procrastinação, é muito comum as pessoas se cobrarem demais, ainda mais nos tempos que estamos. Zygmunt, nunca me pronuncia, fala dos tempos líquidos. Esses tempos líquidos não são somente para relacionamento, eles são para tudo, inclusive para as nossas cobranças. Então, muitas das vezes, nós nos cobramos muito por situações que não precisam de tanta cobrança. Por exemplo, uma situação que é muito comum do cotidiano das pessoas. Trabalha muitas das vezes de segunda a sábado. E chega um sábado à noite, a pessoa quer assistir uma série e fazer alguma coisa. E vai lá e alguém da família, uma pessoa próxima reclama que aquela pessoa está sem fazer nada. Ou ela mesma não consegue ficar sem fazer nada. Então isso vai te causando determinada situação ruim, uma emoção ruim muitas das vezes, por não conseguir simplesmente descansar, uma coisa que seria normal. Isso também se acarreta em sono. Muita gente antes de dormir não consegue, por exemplo, ficar sem uma TV ligada, sem um barulho de ventilador, sem assistir alguma série, porque ela não consegue ficar com os próprios pensamentos. Ela precisa ter um estímulo externo, alguma outra coisa para que ela possa dormir, porque ela não consegue descansar com os próprios pensamentos. Pra ele louvo canções que me abençoam com refrões, respostas para me conectar e sempre me lembrar que elas estão dentro de mim, em todo lugar. A sombra de uma montanha pode assustar, uma aldeia esfriar, mas também te ensinar. Pode a curiosidade despertar, te dar vontade de procurar algo no caminhar, talvez um melhor lugar, na paz e no silêncio do sol. Um farol dando um olá depois de toda a sua subida na montanha aquecida do lado de lá. Esse farol, essa guia que ela fala, muitas das vezes vai ser a gente, os analistas, que vamos estar lá simplesmente para acompanhar durante a jornada, dar uma luz em determinada jornada, dar um pensamento mais positivo naquela jornada, ou até mesmo você está melhorando, você está perto de onde você quer. Isso também nós analistas fazemos, então por isso é muito interessante fazer análise. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar, você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Se conectar, se sacrificar, difícil. Querer estar com você mesma, mas o precipício faz desequilibrar, você cair, levantar e se for preciso, volta do início. Volta do início.
se esqueça de curtirem, de compartilhar e se inscrever no canal. E além disso, vão na música, também curtam, comentem e compartilhem essa obra de arte.